desistência daquela compra. Você tem que saber a política de troca daquelas empresas, porque a única opção de troca que o Código de Defesa do Consumidor ele garante ao consumidor é a troca do produto que apresenta defeito. Então, o produto em perfeita qualidade de uso, que não apresente defeito, ele vai depender da política de troca daquelas empresas. Então, conheça a política de troca daquelas empresas. As compras realizadas online, a gente tem um prazo de 7 dias, eu nem digo só online, aquela por telefone, catálogo, toda aquela compra realizada fora do estabelecimento físico. O consumidor ele tem um prazo de 7 dias da chegada daquele produto para saber se ele realmente, aquele produto atende às suas necessidades e se ele tem interesse ou não em ficar com aquele produto. Caso ele não tenha interesse, assiste a ele aquele direito de desistência, ele só tem que manifestar, inclusive com todos os valores restituídos, incluindo o frete. Muito interessante isso mesmo. Como a Paula falou, os produtos que chegam com defeito ou que acabam não chegando, no caso nos pedidos pela internet, quem o consumidor deve recorrer primeiro? Entrar em contato com aquela empresa que ele fez a compra, ou ele pode recorrer a algum órgão específico, né? Inicialmente, a gente, como órgão de defesa do consumidor, a gente tenta fazer com que essa relação entre consumidor e fornecedor ela seja bem equilibrada. Tentamos manter o equilíbrio, mas o que é importante para o consumidor? Ele ter conhecimento de quem é o fornecedor. Se você adquirir um produto, se o produto chegou com defeito, ou você comprou um produto que apresentou um defeito, ele vai ter prazos de garantia. Inclusive, produtos comprados na promoção não tira deles direitos de garantia, por exemplo. É interessante que o consumidor, quando ele vai comprar um produto, aqueles produtos acidentados, por exemplo, você tem que ter conhecimento de quais são aqueles acidentes que tem naquele produto. Se é um arranhão, se é alguma luz que não funciona, mas ele não pode comprometer o uso daquele produto. Caso comprometa, você tem um defeito. E aí você recorre a direitos de garantia, né? Envia ao fornecedor, o fornecedor vai enviar para uma assistência técnica autorizada da marca, e aí tem todo aquele prazo de 30 dias para saber se vai consertar ou não, se consertar, devolver ao consumidor, se não conserta, garante o direito de troca, ou abatimento proporcional do preço numa compra de um outro produto, se ele tiver interesse, ou o ressarcimento do valor. Agora, produtos que o consumidor chegou, aliás, que ele comprou e não chegou, ele já tem outras coisas a calhar naquele produto. O que acontece? Primeiramente, você tem que exigir o cumprimento forçado daquela oferta, ou seja, exija o cumprimento da oferta, a entrega daquele produto dentro do prazo razoável. E até que esse produto chegue, uma dúvida comum do consumidor, até que esse produto que foi adquirido, até que ele chegue ao consumidor, ele ainda do fornecedor. Então, qualquer produto que tiver ainda no transporte, não chegou ao consumidor, ele é um problema do fornecedor. Então, entre em contato com o fornecedor, aquela empresa, informe que o produto ele ainda não chegou, descubra se ele está sendo transportado por transportadora ou correios, que são diferentes, né? Veja realmente, nas compras online, é interessante o consumidor ver se o prazo vai atender às suas necessidades. Então, antes de finalizar a compra, saiba todos os detalhes, todo o caminho daquela compra. É interessante que saiba também o prazo de entrega, verifique, faça a pesquisa de confiabilidade dessas lojas, para saber se elas realmente fazem a entrega dentro do prazo. É interessante que a internet ela te dá uma grande abertura para isso daí. E também no caso de compras internacionais, funciona no mesmo procedimento? Porque o prazo é um pouco maior, né, para entrega, mas caso que não chegue e a pessoa tente entrar em contato e não tenha retorno, como que funciona essa transação? Primeiro, para compras online realizadas em sites internacionais, é interessante saber se ele possui realmente uma tradução para o português, porque ele vai ser obrigado a usar a legislação brasileira, e saber também se aquela cotação ela é feita em que valor, né? Se é real, se é dólar, se é outra moeda. Mas a ideia é a mesma, os direitos dos consumidores é o mesmo. Toda vez que tiver algum problema, o primeiro contato é com o fornecedor. Entrou em contato com o fornecedor, ele deu um prazo, inclusive o consumidor pode ajustar esse prazo juntamente com o fornecedor. Deu o prazo, não cumpriu, aí você entra em contato novamente, e aí de novo aqueles 3 direitos. Ou você pede a devolução do valor, porque é o cancelamento total da compra, devolução do valor, que inclusive nem tem um prazo também, a gente fala da devolução imediata, depois que o consumidor entrou em contato. E geralmente eles conversando com o fornecedor, eles conseguem ter um prazo, conseguem também fazer a troca desse produto, se for o interesse dele por um outro, né? Tendo abatimento proporcional, ou realmente que ele envie um outro produto. Mas é interessante que o consumidor ele faça a pesquisa de confiabilidade, que isso ajuda muito ele na hora de receber esse produto, na hora de finalizar essa compra com mais segurança. É interessante, Melissa, você falou agora sobre essas políticas serem diferentes para cada empresa, né? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é um documento, né, que orienta, né, tem uma regulamentação específica, mas cada empresa tem uma política diferente. Então, você que é consumidor, você precisa ir atrás dessas informações.
E de que forma que ele pode ir atrás? Nos próprios sites das empresas, eles têm que ter essas informações específicas? Ou quando você vai numa empresa presencial, de que forma que ele pode... eu queria saber como é que é a política de compra. Ele conversa com o atendente mesmo, ou comerciante, como é que funciona? O interessante do consumidor é que o primeiro direito dele básico é o direito à informação. Então, os fornecedores deveriam estar mais preparados para isso. Primeiro falar da política de troca das empresas, depois falar realmente das formas de pagamento, custos adicionais de forma de pagamento, né? Pagamento diferenciado pode ser diferenciado com custos ao consumidor no crédito, no débito, no PIX, que é uma grande dúvida do consumidor também. Tudo isso daí já deveria ser passado ao consumidor no momento da compra. Mas a gente, como consumidor, a gente sabe que tem uma grande falha no comércio. Às vezes é uma movimentação muito grande, você não consegue ter todas as informações. Então, a gente, inclusive, para a Assembleia, eu tenho o maior orgulho de falar isso daí, que a gente faz muita ação de conscientização sobre direitos do consumidor. Então, o consumidor que realmente presta atenção, dificilmente ele consegue cair em golpes, por exemplo. Ou dificilmente ele tem uma insatisfação dentro dessa compra, né? Pelo menos no momento da compra. Pós-compra é diferente, né? Principalmente nesses momentos de fim de ano. A Black Friday, ela inicia as compras natalícias. Então, você tem que ter realmente prioridades nesse momento, quanto à forma de pagamento, quanto o que você vai comprar. Não que a gente diga o que você deve comprar, mas é uma indicação de que realmente o consumidor tem que ter uma atenção maior. E aí, essa relação entre consumidor e fornecedor, nesse equilíbrio que a gente sempre preza, é interessante que o consumidor busque essas informações, juntamente com o fornecedor. Agora, essas informações, por exemplo, o prazo de 7 dias, que é dado erroneamente nas lojas físicas. Você tem 7 dias para trocar esse produto. A partir do momento que a loja te der um prazo, ela é obrigada a cumprir. Então, o consumidor, é interessante que essas conversas, inclusive, elas sejam sempre formalizadas, né? Comprou um produto, não pôde olhar na loja na hora, de repente não pôde testar um produto, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, mas a gente tem 7 dias para fazer a troca. Coloca por escrito, se possível, né? Coloca por escrito, mas essa relação é sempre mais de confiabilidade, né? E de realmente deixar o consumidor mais à vontade para que ele tenha o maior uso desse produto. Mas é interessante que ele saiba quando ele já vai adquirir esse produto. Às vezes o consumidor fica constrangido de fazer a exigência dos seus direitos, né? De fazer uma pergunta a mais. Não vai, a pessoa já está ali atribulada fazendo a venda no seu serviço, né? Mas tem que buscar seu direito para depois você não sair prejudicado, né? No futuro. Sim, para isso a Assembleia faz realmente uma grande divulgação de direitos e deveres, inclusive, a gente sempre pauta, né? Direitos e deveres do consumidor. Esse prazo de 7 dias é interessante porque a gente fala que ele é erroneamente dado porque essa loja dela ela tem que cumprir, mas o único prazo de 7 dias que existe é para compras realizadas para o estabelecimento comercial. E a gente tem uma grande dúvida quanto a isso. Produtos que apresentam defeitos, por exemplo, 30 dias ele tem de garantia para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. E o consumidor acha que a troca, por exemplo, é imediata de produtos não duráveis, quando na verdade ele tem que ser encaminhado a uma assistência técnica autorizada, eles têm que fazer a manutenção daquele produto. Se eles não vão conseguir resolver o problema, eles têm que informar o consumidor, e se eles conseguem, eles devolvem o produto. Mas realmente é um prazo comprido, né? Um prazo longo, e ele está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Ficar atento aí. Outro caso que agora surgiu Hipoteticamente. com questão do pagamento, porque muitas empresas agora estão com um PIX, né? Pagamento direto no PIX, aí dá um desconto. E caso o consumidor queira fazer a troca, queira o dinheiro de volta, como que funciona? É com a empresa mesmo ali que ele tem, que, por exemplo, eu quero comprar um produto e só tem aquele desconto maior no PIX, e eu faço, só que não foi bem o que eu desejei. O produto. Aí como que é? Para compras realizadas fora do estabelecimento, que é o direito de desistência. Isso. O estorno, no caso, seria do valor que foi pago. Isso. Ele tem que ser feito da mesma forma como foi feito o pagamento. Incluindo, se ele inclui taxas, aquelas taxas elas também vão ser retiradas do consumidor, por exemplo. Mas ele tem que ser feito da mesma forma como foi feito o pagamento. A prioridade é essa. Agora, falando mais sobre as empresas, né? As empresas também têm que se precaver com a chegada da Black Friday. E como que elas podem fazer? Quais os principais cuidados que o comerciante tem que ter, né, com a chegada da Black Friday? Aquele produto que tem em estoque, se tem aquela quantidade necessária, como que eles podem fazer isso? De novo, direito de informação, né, do consumidor. É interessante que o fornecedor ele tenha um movimento, ele se adequar ao movimento que vai ser maior. Então, ele fazer uma divulgação de preços realmente, até inclusive a gente tem que pautar isso daí. Alguns comerciantes eles colocam aquele valor parcelado e colocam o valor menor como valor total, quando na verdade a divulgação seria do valor total e após embaixo as parcelas que seriam daquele produto. Então, aí a gente ainda está trabalhando isso daí no fornecedor, né? De que ele melhore essa divulgação dele de valores, de formas de pagamento.
É interessante para o consumidor ele saber quais as formas de pagamento vai ser mais vantajosa para ele ao final dessa compra. Então, se tem juros, se tem embutido ali valores da maquininha, que é uma coisa que os consumidores muito reclamam, mas pode ser repassado ao consumidor, segundo uma legislação federal. Então, é interessante que o fornecedor ele esteja preparado para isso daí, com divulgação, melhores de preços, com divulgação de promoções, inclusive com antecedência de quais seriam os critérios que ele estaria utilizando para fazer aquela promoção. Ou seja, se a promoção é do dia tal a dia tal, isso tem que ser divulgado, tem que ser informado ao consumidor. Se a forma de pagamento ele tem um desconto, dependente da forma de pagamento, tem que ser informado ao consumidor também para que ele tenha essa opção. E é interessante realmente que o fornecedor ele consiga manter uma relação saudável com o fornecedor. Então, tudo que ele puder informar, política de troca, principalmente das empresas, é uma coisa que os fornecedores não informam e a gente usa um modo geral, né? Toda pessoa como consumidor, ela imagina que aqueles 7 dias é um prazo de troca de produto. Mas aí a gente lembra que principalmente vestuários, que é a maior prática de troca de produtos, eles vão ser em produtos não duráveis. Então, é 30 dias para ser apresentado efeito, alguma coisa nesse sentido. Mas a troca, por exemplo, se tu for numa loja, ela praticamente é imediata, se ele tiver em estoque, realmente. Mas o consumidor ele tem que ficar atento e o fornecedor ele deveria ter o dobro de atenção nesse momento, para que ele mesmo não induza o consumidor a erro. É um trabalho que tem que ser feito de desmistificar mesmo essa consciência coletiva que a gente tem de que algumas regras são para todos, né? 7 dias, não. Cada empresa tem a sua, cada produto tem o seu, né? Então a gente tem que ficar atento a essas normas. Outra coisa que eu queria comentar também, Leite, nessa época da campanha da Black Friday, uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais o pessoal chamando a campanha da Black Friday. Aliás, eu não falei sobre isso, Black Friday, sexta-feira negra, né? Uhum. Eles chamam de Black Fraud, né? Faz uma analogia aí com essa informação, né? 50%. Aí eles normalmente pegam uma empresa, tá vendendo uma televisão a R$1.500, e aí eles falam, depois eles, numa data X, e aí depois no dia da Black Friday, eles põem promoção, 50% de desconto, e a TV tá até mais cara às vezes, né? Do que no período, né, anterior à campanha da Black Friday. Então, como que a população pode fazer essa pesquisa mesmo? Ela entra no site da empresa e faz as anotações mesmo? Ou tem algum local específico que ela pode fazer essa análise de levantamento, um levantamento mesmo de dados, uma análise de balanço do valor, né, do custo do produto? Tem algum local que ela possa procurar aqui físico ou então pela internet que ela faça essa pesquisa, né, de campo assim? Por isso é importante o consumidor ele definir o que ele quer adquirir. A gente tem uma situação nesse ano diferente, que é o ano de Copa. Então, os produtos mais procurados na Black Friday provavelmente serão TV, que a gente já vê um movimento muito grande de descontos, e ar-condicionados, que foi que a gente teve um movimento ainda maior de descontos, né? Até pelas novas marcas, novas tecnologias. Então, a gente teve esses 2 produtos como foco, principalmente por causa de anteceder a Copa. Mas é interessante que o consumidor ele define o que ele quer comprar e faça um monitoramento de preço. Isso vai ajudar bastante. Além do monitoramento de preço, faça realmente a pesquisa de preço. Pesquise lojas físicas e lojas online, apesar de, às vezes, a gente tem até a mesma loja no modo físico e online com valores diferentes. Mas aí a gente lembra o consumidor. A loja física ela tem muito mais gastos, então ela consegue colocar isso dentro da conta do consumidor, por exemplo. Uma loja física ela tem estrutura, ela tem outros fornecedores ali dentro, ela consegue ter multimarcas, né? Ela tem os trabalhadores que estão ali também, então ela tem outras contas que vão incutir no valor desse produto. E lojas online não, a gente tem uma percepção de que lojas online sempre é mais vantajoso o valor, por conta de eles só ter que ter em estoque, né? Então é interessante que o consumidor monitore esses preços, realize a pesquisa de compra nas diversas formas de compra também, verifique qual a melhor forma de pagamento para que ele não comprometa seu orçamento familiar, isso é muito importante. De novo, a gente lembra que são o início das compras natalícias, então é importante que o consumidor nesse momento ele priorize realmente, não saia comprando. Outra coisa muito interessante a ser dito, o consumidor ele tem que desconfiar de valores que estão muito abaixo dos valores praticados no mercado. Indícios de fraude. Mas eu vi um produto ali, ele estava eu estava dando entrevista essa semana e o menino estava falando, eu vi um produto de 2.000 que estava por 200. Meu Deus. Poxa, gente, aí tem que desconfiar, né? Nossa, aí 2 amigos compraram, ele falou, fez preferir perder R$200, porque eles sabiam que estava errado. Aí ele falou, mas foi uma compra que eles fizeram. Eu falei, mas aí você veja um produto de 2.000 para R$200, é um valor muito esdrúxulo. Desconfie de valores muito abaixo de mercados. Desconfie também daquelas lojas que só possuem um modo de pagamento, como Pix e boleto.
essas lojas, elas não são interessantes para o consumidor. É interessante que essas lojas, elas inclusive, elas têm tanto indício de fraude que o consumidor ele tem que ficar atento ao modo físico dessa loja. Digamos assim, se você tem interesse em fazer uma compra por redes sociais, que são, né, muitas lojas se apresentam as redes sociais, verifique a rede social, verifique as datas de postagem, verifique ali se tem comentários do consumidor para que ele faça uma avaliação de confiabilidade, verifique há quanto tempo aquele Instagram foi criado, se ele possui um CNPJ, se ele possui um endereço físico, se ele possui um SAC, que é um serviço de atendimento ao consumidor, onde ele consegue realmente sanar dúvidas. Tudo isso daí a gente fala que é do consumidor e do fornecedor, mas realmente o interessado é o consumidor, porque quem vai ter o abatimento no valor é o consumidor. Então é interessante que ele fique de olho. Não entre em links enviados por redes sociais, e-mails, principalmente links de promoção, eles têm grandes chances também de induzir o consumidor a erro. Links enviados por e-mail, SMS, Instagram, Facebook, seja lá qual for a rede social que você utiliza, por WhatsApp também. A gente recomenda ao consumidor que no momento que chegue esses links com promoções, já exclua do seu telefone, nem tente nenhuma conversação desse tipo. Não preste informações sobre dados pessoais, dados bancários por meio de redes sociais ou de e-mails também que não são confiáveis ou que o consumidor não esteja esperando. Olha aí, muito importante essa dica, gente, viu? Fiquem atentos aos links, né, maliciosos aí, podem ser tentativas de golpe nesse Black Friday. Gleide, agora a gente vai falar um pouquinho mais das ações do Procon Assembleia, né? Que nesse mês de novembro acontecerá um mutirão, vocês irão realizar. E você pode falar um pouco para os nossos ouvintes quais ações a população pode encontrar lá com vocês, como tirar essas dúvidas, onde eles podem encontrar, né, o Procon Assembleia. Sim, superando essa questão da Black Friday, né, a gente tem um perfil do consumidor roraimense um pouco endividado. E do dia 1º, desde o dia 1º de novembro até o dia 30, vai estar acontecendo o feirão de negociação de dívidas e educação financeira. Ele é realizado pela FEBRABAN, que é a Federação de Bancos, pelo Banco Central, pelo Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, e os Procons participam por já estar dentro do sistema. Só que quais são as dívidas que entram nesse feirão de negociação, digamos assim? Para que vocês entendam, são dívidas bancárias ou de instituições bancárias. São aquelas com cartão de crédito consignado, empréstimos, tudo isso que envolver bancos que não tenham sido dado nenhum bem em garantia, eles entram na negociação. Hoje a gente recebeu um consumidor, por exemplo, que ele estava negociando dívidas de diversas lojas e a gente lembrou a ele que não era o mesmo feirão, né? Que quando a gente fala feirão, a gente lembra o feirão de negociação de outro órgão. E aí a gente alertou o consumidor que, assim, esse feirão, por exemplo, ele é realizado pelos bancos, ele não é indicado a consumidores super endividados. Porque os consumidores super endividados, ele tem uma legislação específica e um tratamento específico para legalizar aquelas dívidas. Mas é uma grande oportunidade para quem tem dívidas bancárias. Dívidas de empréstimos, cartões de crédito, empréstimo consignado. É interessante para o consumidor porque realmente são oferecidos diversas opções de pagamento. E assim, lembrando, né, a gente falou dos links, o banco não vai entrar em contato. Isso tem que partir do consumidor. Então, o consumidor que tiver interesse, a primeira coisa que ele pode fazer é entrar em contato com o seu banco, informar que ele tem o desejo de cumprir com aquela dívida, né, com aquela obrigação que foi criada, e perguntar qual as opções de pagamento que o banco te dá. Se é desconto, se é um prazo maior, se é um parcelamento. Aí, se você ou não ficou satisfeito, ou realmente não tem essa segurança para fazer essa transação, o Procon Assembleia pode te ajudar dentro da plataforma do Consumidor Gov, bem como o consumidor também consegue fazer esse tipo de negociação dentro da plataforma do Consumidor Gov. Ele vai fazer, a plataforma do Consumidor Gov é uma plataforma gratuita e ela coloca o consumidor em contato com o fornecedor. Então ela vai te colocar em contato com cada banco, você vai fazer a mesma proposta. Desejo pagar essa dívida, queria saber qual a proposta do banco para me cumprir com a minha obrigação. Mesma coisa. Não tem, ou não tem contato com a tecnologia, às vezes as pessoas não têm tanto tato, né? Não tem um contato tão grande com a tecnologia, não se sente seguro para fazer essa negociação, pode buscar o Procon Assembleia que a gente ajuda você. Inclusive, nossa equipe técnica está super preparada para isso. E aí, você pode ressaltar aqui para os nossos ouvintes que escrevem conta onde que fica o Procon Assembleia, quais são os telefones de contato, tem algum e-mail, como a população pode entrar em contato com os serviços de vocês? A gente tem 3 formas de atendimento desse consumidor. Primeira forma presencial, na Avenida Taide Teve, número 3510, bairro Buritis. Vai funcionando das 8 às 18, sem intervalo para o almoço. Aí temos na pandemia a gente iniciou 2 modos de atendimento online, né, que seriam para aqueles consumidores remotos.
E a gente manteve porque realmente teve uma grande aderência e a facilidade também de acessibilidade ao PROCON para a gente só tem a agregar. Então, criamos o nosso WhatsApp pelo número 984019465 e criamos um atendimento ao consumidor pelo site, que é o www.al.rr.leg.br/PROCON. Não conseguiu entender o site, não conseguiu pegar o site, entra lá na página da Assembleia, na área destinada ao PROCON tem um atendimento ao consumidor. E o nosso WhatsApp está sempre aberto também, porque facilita muito a vida do consumidor e essa acessibilidade que a gente só tem a ganhar. A gente muito incentiva o consumidor com ações, com sempre divulgação por meio de redes sociais, por meio da comunicação. Realmente a rádio é uma grande difusora de informações. E a gente sempre lembra o consumidor que o fato de ele ir lá e formalizar uma denúncia ou uma reclamação é um ato de cidadania, porque ele ajuda assim, outros consumidores na mesma situação. Então, tudo que a gente tiver a agregar para informar o fornecedor de que aquele problema está acontecendo na sua empresa é interessante para o consumidor. Tem que fazer seu papel enquanto cidadão também, né? Que aí você evita que o colega seja um familiar, um parente, uma pessoa próxima, caia naquela tentativa de golpe também, né? Ou seja, saia lesado por uma compra, um produto que você está querendo adquirir. Mileide, a gente queria agradecer, a gente está chegando ao fim aqui no nosso programa Fiscalize e Conta, a gente quer agradecer a sua participação no nosso programa e a gente deixa os microfones abertos à sua disposição para suas considerações finais, se quiser mandar um recado para a população ou para o pessoal do PROCON Assembleia, fique à vontade. Em verdade, o PROCON Assembleia trabalha para